Boa noite, igreja. Graça e paz, amém? Está tudo bem com você? Está tudo bem com a sua família? Diga aí para a pessoa que está com você: que bom que você veio. Que bom estarmos juntos. Que bom celebrarmos ao Senhor. Amém, gente? Louvamos a Deus por este dia, louvamos ao Senhor pela oportunidade de nos reunirmos na casa do Senhor. E como é bom celebrarmos ao Senhor, como é bom rendermos a Ele gratidão por quem Ele é. Só estamos aqui hoje porque a sua graça, a sua misericórdia, sua bondade tem nos alcançado. Diga aí para a pessoa que está aqui, que está aí com você, diga assim: você só está aqui hoje porque a bondade e a misericórdia do Senhor não te tem faltado. Amém? Quero dar as boas-vindas aqui para o senhor Antônio, que está nos visitando, a dona Maria de Lourdes, que está nos visitando, são os pais do Cândido. Deus os abençoe, viu? Sejam muito, muito bem-vindos. Que o Senhor ministre ao coração de vocês também, assim como Ele tem ministrado ao nosso nesses dias. Sejam bem-vindos. Deus abençoe, viu? O seu coração. O Senhor ministrou meu coração durante essa semana. O Senhor falou muito comigo, mexeu muito comigo essa palavra, e eu quero repartir com você. E durante este tempo da palavra, por favor, que ninguém se movimente, coloque seu celular no silencioso, por favor, tá bom? E eu creio que o Senhor tem uma palavra para a sua vida. Amém, amados? Diga assim: todos nós pecamos e precisamos de Jesus. Você pode repetir comigo: eu sou um pecador e eu preciso de Jesus. Amém? Todos nós pecamos e precisamos de Jesus. Sim ou não? Aleluia. Porque quando você entende que você é um pecador, sem dúvida nenhuma, você sabe que Ele sempre será o teu socorro bem presente. Ele será o teu libertador. Ele será o teu salvador. Você só está aqui hoje porque Jesus um dia foi te apresentado. Um dia você se encontrou com Jesus. Um dia Ele se revelou para você. Um dia alguém apresentou Jesus para você. E Ele te libertou das cadeias, das algemas, das amarras, das prisões invisíveis aos olhos dos homens, mas visíveis aos olhos de Deus. Nós só estamos aqui porque Ele nos amou, porque Ele nos alcançou, porque Ele tomou sobre si quem nós éramos. Ele tomou sobre Ele os meus e os seus, os nossos pecados, e Ele levou na cruz. Ele se tornou maldição, Ele se tornou maldito, Ele se tornou pecado por causa dos meus pecados. Ele se tornou quem você era, para que hoje eu e você possamos dizer: eu sou quem Ele diz que eu sou. Amém? Glória a Deus. Coloca para mim aí, por favor, Mateus. João, capítulo de número 8. A partir do versículo de número 1. E eu quero ler com você do versículo 1 até o versículo 11. Diga mais uma vez: eu sou um pecador e eu preciso de Jesus. Diga comigo: todos nós somos pecadores e precisamos de Jesus. Acompanhe comigo aí, eu vou ler aqui na NVI e você lê na sua tradução, por favor. Se você não trouxe a sua Bíblia, o Mateus vai colocar ali na projeção a partir do versículo 1. Você que está nos assistindo pela internet, Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, que o Senhor também ministre ao seu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém? Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-los. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-no ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre,
esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena a apedrejar tais mulheres. E o Senhor? O que o Senhor diz? Os fariseus, porém, estavam usando esta pergunta como armadilha. Diga comigo, como armadilha. A fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se no chão e começou a escrever com o dedo. Visto, versículo 7, que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem nenhum pecado, seja o primeiro a atirar pedras nela. E inclinou-se novamente para o chão e continuou a escrever. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez. Diga comigo, os que ouviram foram saindo, um de cada vez. Diga, começando com os mais velhos. Jesus, porém, diga, Jesus, porém, ficou só com a mulher diante dele. Amém? Diga assim, e todos os que ouviram foram saindo, um de cada vez, desde o mais velho ao mais novo. Jesus, porém, ficou só com ela. Versículo 10. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? E ela respondeu: ninguém, Senhor. Disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Vá, abandone sua vida de pecado. Amém? Por favor, incline sua cabeça por um instante. Senhor, esta é a tua palavra. Nela não há sombra de variação. E eu creio que esta palavra é para todos nós aqui indistintamente. Para cada um de nós. Porque todos nós somos pecadores. E carecemos da tua misericórdia e do teu perdão. Por isso, fala ao nosso coração, Senhor. Na autoridade do teu nome, nós repreendemos agora toda distração, toda incredulidade, tudo aquilo que o inimigo tem tentado lançar contra o nosso entendimento. Leva os nossos pensamentos cativos à revelação da tua palavra. Cremos, Senhor, que não sairemos daqui da mesma maneira que nós entramos. Por isso eu te peço, Senhor, ministra ao coração do teu filho, da tua filha, daqueles que nos assistem, que não seja palavras humanas, meramente palavras humanas aqui, Senhor, mas que o teu Espírito Santo conduza a minha boca para ministrar ao coração da tua igreja nesta noite, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém? Amém, gente? Diga, eu sou um pecador e preciso de Jesus. O texto que você e eu acabamos de ler é um texto bem conhecido para aqueles que leem a palavra de Deus. Jesus foi bem cedo ao Monte da Oliveira e em seguida ele entrou no templo, onde milhares de pessoas estavam reunidos ali, ouvindo o que Jesus estava ensinando. Imagine aquele templo lotado de pessoas, muitas pessoas estavam ali, Jesus anunciando o Evangelho, Jesus anunciando a palavra do reino, Jesus explicando e mostrando os princípios do reino, falando sobre Deus, falando sobre
os valores do reino de Deus, falando sobre o homem, sobre os pecados que cercam o homem, e também Jesus ensinava ali naquele momento sobre vida eterna. E de repente, os mestres da lei se aproximam naquele momento, entram ali, interrompem a ministração, aquilo que Jesus estava ensinando, aquilo que Jesus estava proclamando, aquilo que Jesus estava pregando, e no meio de todos, na presença de todos, eles entram arrastando uma mulher pelos seus cabelos. Suas vestes estavam rasgadas, o seu cabelo totalmente bagunçado, sendo humilhada, sendo xingada, e eles chegam diante de Jesus, na presença dele, interrompem Jesus e dizem assim: Senhor, mestre, nesta madrugada nós pegamos esta mulher no ato do adultério, surpreendida com outro homem, e fizeram com que ela ficasse ali, aos pés de Jesus, lançada ao chão, e nós a trouxemos aqui, porque a lei de Moisés, se você for lá em Deuteronômio, em Levíticos, vai falar sobre isso. Naquela época, no Velho Testamento, quando as pessoas cometiam algum pecado, principalmente o adultério, elas eram apedrejadas até a morte. Está na lei, está lá no Velho Testamento. E eles, usando deste argumento, trazendo aquela mulher, arrastando ela pelos seus cabelos, e eles questionam a Jesus, dizendo: olha, a lei diz, na lei de Moisés diz que nós devemos apedrejá-la até a morte. E o Senhor, o que o Senhor diz? O que o Senhor tem para dizer? Na realidade, eles estavam usando esta pergunta como uma armadilha para acusar a Jesus. Mas Jesus, ele tinha discernimento. Diga comigo: Jesus, ele conhece os meus pensamentos antes deles serem gerados na minha mente, e as minhas palavras antes de serem geradas na minha boca. Amém? Jesus, discernindo o que estava no coração daqueles homens religiosos, diga comigo, religiosos, ele percebendo, e Jesus com sabedoria se agacha diante de todos, e com um dos dedos, não é isso que está escrito no texto? Ele começa a escrever na areia, no chão. Há muitas especulações sobre isso. Muitos teólogos dizem que Jesus estava escrevendo o nome de todos. Muitos dizem que Jesus estava escrevendo o pecado de todos. Há muitas especulações sobre isso. E Jesus ali, escrevendo na areia, não se sabe o que ele estava escrevendo. Enquanto ele escrevia, eles insistentemente continuavam dizendo: o que nós vamos fazer? O que o Senhor tem para dizer sobre isso? A lei diz que nós devemos apedrejar esta mulher. E diante de tanta insistência, com as mesmas questões, as mesmas perguntas, a lei diz que nós temos que apedrejar. O que o Senhor vai dizer? Imagine, repetidas vezes, enquanto Jesus estava ali, por algum momento, por alguns segundos, eu não sei se foi um minuto, quanto tempo foi, mas o suficiente. Jesus, ele se levanta, depois que escreveu alguma coisa ali no chão,
olha para todos aqueles acusadores, olha para todos eles e diz: se algum de vocês estiver aqui sem nenhum pecado, seja o primeiro a tirar pedras nesta mulher. Diga assim comigo mais uma vez, levante sua mão. Diga: Senhor Jesus, eu sou um pecador e preciso da tua presença. Jesus levanta-se e olha para aqueles homens. Interessante que o texto está dizendo que eram homens e mulheres. Homens. Eu não quero me prolongar, mas talvez entre aqueles pseudos religiosos também estava aquele que havia cometido adultério com ela, usando das mesmas atitudes que os outros para condenar aquela mulher. E Jesus levanta-se, olha para eles e diz: qual de vocês não tem nenhum pecado aqui, atire a primeira pedra. E novamente Jesus se volta e continua a escrever no chão. O texto diz isso. Os que ouviram, a Bíblia diz que foram saindo um de cada vez, a começar pelo mais velho dos fariseus. Eu fico imaginando quando Jesus olha para aqueles homens, depois que ele se levanta e diz: quem de vocês não tem o pecado que está aqui, atire a primeira pedra. E o texto diz: quando ouviram isto, do mais velho fariseu ao mais novo. Eu imagino o mais velho se levantando com as suas vestes, porque os fariseus eles andavam com chapéu, com as vestes, e eles começaram a sair um por um. Jesus ficou ali com a mulher, só ela ali no chão, abandonada, humilhada, talvez até mesmo cuspida, zombada, ofendida, espancada, rasgada, desprezada. E o texto diz que à medida que cada um daqueles foi saindo, as pedras começaram a cair no chão. Imagine a cena daquela mulher ali, prostrada, esperando as pedradas, porque era isso que acontecia. Ela estava esperando que as pedras começassem a atingir o seu corpo. E de repente, ela escuta cair próximo dela uma pedra, 2 pedras, 3. Imagine o desespero. Então Jesus pôs-se em pé, olhou para aquela mulher ali no chão, nestas condições, e faz a seguinte pergunta: mulher, onde estão aqueles que estão te condenando? E onde estão aqueles que te acusaram? E ela disse: Senhor, eu não sei. Eles te condenaram? Senhor, eu não sei. Se eles não te condenaram, eu também não te condeno. Agora, igreja, pensa comigo, imagine a cena. Jesus estava ali, naquele lugar, naquele local, naquele momento, diante de um adultério. Jesus naquele momento estava diante de um lugar, de um local
de hipocrisia. Porque ali havia milhares de pecadores em volta daquela mulher. Sim ou não? Diga comigo mais uma vez: Senhor Jesus, eu sou pecador e eu preciso da tua presença. Jesus estava diante de um lugar de vingança. Aquele ambiente era um ambiente de vingança, era um ambiente de maldade. Jesus estava ali presenciando, olhando um dos sentimentos mais terríveis que o ser humano pode sentir: ódio, ira, raiva, condenação. E Jesus, diante deste cenário, desmonta toda a força, toda a ira, toda a artimanha que estava ali, não somente contra ele, mas contra aquela mulher. E ele diz: se eles não te condenaram, eu também não te condeno. Jesus, ele poderia dizer: mulher, você merece morrer. Você merece morrer. Mas Jesus diz o quê? Se eles não te condenaram, eu também não te condeno. E ele termina dizendo: vá, abandone sua vida de pecado e vá e não peques mais. Vá e receba esta salvação que eu estou te dando, e abandone esta vida de pecado. Foi isso que Jesus disse para ela naquele momento. E hoje, igreja, comunidade cristã Kairos, eu quero repartir com você algumas lições que eu aprendi com este texto. Algumas lições que o Senhor quer nos informar, quer nos ensinar. Porque de fato, o que é um relacionamento com Deus? O que de fato é ser um cristão de verdade? O que de fato é de verdade ter intimidade com Jesus? Será que ao olharmos para este texto, Jesus está nos dando a entender que Ele é a favor do adultério? Será que Jesus está dizendo: olha, eu sou a favor de gente sem caráter? Será que Jesus está dizendo: olha, eu sou a favor de gente sem palavra, de gente sem lealdade, de gente sem aliança, de gente sem compromisso? Será que Jesus está dizendo isso? Será que é isso que Jesus está nos mostrando aqui, igreja? Será que Jesus está nos mostrando que Ele é bonzinho, que Ele não condena ninguém? Será que Jesus estava dando a entender para aquela mulher que ela poderia continuar naquela maneira, naquela vida? Será que é isso que Jesus está dizendo aqui para nós hoje? Nós precisamos entender, igreja, que naquela manhã, quando aqueles homens entram arrastando aquela mulher pelos seus cabelos e colocam ela diante de Jesus, enquanto Jesus estava ali falando, o povo estava maravilhando-se com as palavras de Jesus. E de repente, aquele barulho daqueles fariseus arrastando aquela mulher interrompe tudo isso, e uma confusão é generalizada ali, eles empurrando aquela mulher, jogando aquela mulher aos pés de Jesus, xingando. Um grupo de homens nervosos, irados, e eles entram, se aproximam de Jesus. Jesus reconhece quem eram aqueles homens. Eles eram membros do clero, sabiam que eles estavam ali por causa da sua posição. Eles sabiam que Jesus sabia que eles estavam ali por causa de quem Jesus era. Eles queriam criar uma situação contra Jesus. E eles não vinham simplesmente ali para ouvir Jesus, mas eles queriam criar uma situação para condenar a Jesus, para acusar a Jesus.
eles queriam armar uma situação contra Jesus. E eles diziam que Jesus era um enganador. Eles diziam que Jesus era muito menos um filho de Deus. Eles diziam que Jesus não era profeta coisa alguma. E eles estavam esperando ainda o Messias, porque eles não criam que Jesus não era o Messias. Porque na cabeça deles, se Jesus de fato fosse o Messias, ele jamais seria amigo de pecadores, ele jamais se assentaria com os pecadores, ele jamais estaria com os pecadores. Esta era a tese dos fariseus. Era desta maneira que eles criam, era desta maneira que eles conviviam. Se o Messias para eles tivessem vindo, ele seria o líder dos fariseus. E na cabeça deles, os fariseus, eles sempre diziam: nós não nos relacionamos com pecadores, nós não nos aproximamos dos pecadores. Eles nunca teriam Jesus como Messias, pelo fato de Jesus se relacionar com os pecadores. Eles nunca iam aceitar Jesus como Messias, pelo fato de Jesus, um dia, jantar na casa de um pecador como Zaqueu. Eles nunca iriam aceitar a Jesus, como o seu Messias, porque Zaqueu era um corrupto que roubava impostos, e Jesus estava na casa de Zaqueu. Se Jesus, para eles fosse o Messias, ele não teria quebrado a lei do sábado por várias vezes. Jesus curou no sábado, Jesus libertou no sábado, Jesus salvou no sábado, e eles guardavam o sábado, eles não aceitavam. E eles decidiram: esse aí que se diz o Messias, ele é um enganador, ele é um charlatão, então nós vamos armar para ele. Basta nós arrumarmos uma situação contra eles. E o que eles fizeram? Criaram uma situação, pegaram esta mulher de fato no adultério. E eles, quando chegam diante de Jesus e apresentam aquela mulher, o que eles esperavam é que Jesus, pelo fato de ser amigo de pecadores, eles esperavam que Jesus dissesse: não, por que vocês vão matar essa mulher? Não façam isso. Eles esperavam que Jesus iria se contradizer. Eles esperavam que Jesus iria deixar aquela mulher ir embora, quebrando a lei de Moisés, invalidando a lei de Moisés. E quando Jesus disse isto: quem de vocês não tem nenhum pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Seja o primeiro. Eles esperavam outra resposta. Se Jesus tivesse concordado, Jesus estava endossando o farisaísmo. Jesus estava enganando, estava concordando com o engano deles. Porque o texto diz que eles trouxeram aquela mulher flagrada no adultério, foi surpreendida. Jesus não disse palavra alguma, Jesus não a declarou nada, ele simplesmente se inclinou, começou a escrever, e Jesus usa essa expressão: se vocês não têm, nenhum de vocês tem, seja o primeiro. Inclinou novamente, e de repente, depois destas palavras de Jesus, imediatamente, diga comigo, o Espírito da promessa, diga o Espírito excelente, diga o Espírito Santo. De repente, depois que Jesus declarou isso, o Espírito Santo começou a se mover ali naquele ambiente. E o Espírito Santo começa a mover-se de forma poderosa. Diga comigo, o Espírito Santo está aqui entre nós. O mesmo Espírito que estava ali naquele ambiente está se movendo hoje neste ambiente. Diga isso para o seu irmão: é o mesmo Espírito que está se movendo em nós. Amém? Porque guarde isso, igreja, ninguém jamais compreenderá as coisas de Deus
se não for pela instrumentalidade do Espírito Santo. Diga comigo, o homem natural, diga, o homem natural não consegue discernir as coisas do Espírito, porque lhe parecem loucura. Amém, amados? Então ninguém vai entender as coisas de Deus se não for pela ação do Espírito Santo. Ninguém vai compreender, porque é o Espírito Santo que abre o nosso entendimento. É o Espírito Santo que nos dá compreensão, é Ele que nos ilumina o nosso entendimento, é Ele quem nos convence. E o Espírito Santo estava ali naquela multidão, e quando Jesus desafia aqueles homens a tirar a primeira pedra, eu imagino o fariseu mais velho, aquele que tinha mais autoridade, aquele que era o mais graduado entre eles, o Espírito Santo vem sobre ele, começa a trabalhar na consciência dele, porque o Espírito Santo que habita em você, ele trabalha na sua e na minha consciência. A tua natureza carnal trabalha na sua mente, Satanás ele trabalha na nossa mente, mas o Espírito trabalha na consciência. Satanás estava usando aqueles homens, porque eles estavam permitindo que o inimigo usasse a mente deles, uma mente perversa, uma mente perturbada, não somente para condenar sentenciar aquela mulher, mas também arrumar uma armadilha contra Jesus, porque é isso que o texto diz. Sim ou não? Então começou, imagine aquele fariseu mais velho, quando Jesus declara esta palavra, e aquela palavra de Jesus coloca todos os argumentos, tudo que eles haviam planejado, tudo aquilo que o inimigo usava para tentar uma armadilha contra Jesus naquele momento. Diga isso comigo, o poder. Diga, o poder. Levante sua mão, faça isso, o poder. A unção do Espírito de Deus que está em mim, ela quebra toda arma forjada do inimigo, todo dardo inflamado, toda seta do maligno, toda acusação não prevalecerá, porque o poder, a unção do Espírito de Deus está sobre a minha vida. Você pode dizer amém por isso? Então o Espírito Santo vem sobre aquele homem, e de repente, como se fosse um filme na cabeça dele, ele começa a meditar na sua vida, e aquele filme foi passando na mente dele, e de repente, quando Jesus diz isso, quem não tem pecado atire a primeira pedra, eles, olhando para a realidade naquele momento, o Espírito Santo move o coração daquele que era o mais velho, o mais graduado, começa na mente de cada um deles, dizendo: vocês também têm pecados, vocês também são pecadores, vocês também têm pecados enormes. Aquele homem, eu imagino que ele deve ter começado a suar frio, ouvindo as palavras de Jesus: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Todos estavam com as pedras nas mãos, já esperando o que Jesus iria declarar. E ali, aqueles homens, um por um, do mais velho ao mais novo, começam a ser esmagados pelo peso da consciência. O peso da consciência. E de repente eu imagino que aquele fariseu mais velho, ele cai em si e diz: eu não posso fazer isso. Se eu jogar esta pedra nesta mulher, na realidade esta pedra é minha. Na realidade esta pedra é minha, porque eu também sou pecador. Levante sua mão mais uma vez e diga: Senhor, eu sou um pecador, e eu preciso da tua presença, da tua misericórdia. Porque na cabeça dele ele disse: se eu condená-la, eu também estou me condenando. Sabe, igreja, o que o Espírito Santo estava se movendo ali? Para todo mundo, para todos eles.
E a grande revelação para nós hoje, para que nós para que nós entendamos nesta noite, aos olhos de Deus, todo ser humano, todos nós somos pecadores. Amém? Todos nós pecadores. Se nós formos honestos e fizermos uma avaliação da nossa vida, nós não podemos levantar a voz um contra o outro dizendo: você é um pecador. Somos todos pecadores. E é exatamente isso que o Espírito Santo estava falando naquela manhã. E é exatamente isso que o mesmo Espírito Santo que estava lá está dizendo para mim e para você nesta noite. Nós somos todos pecadores. E quando aquele fariseu mais velho entendeu isso, entendeu que ele também era culpado, olhou para um lado, olhou para o outro e viu que ele também era um culpado, lançou a pedra no chão e foi embora. E todos os outros que ali estavam fizeram a mesma coisa. Todos lançaram as pedras ao chão e foram embora. Eles estavam condenando alguém de algo que eles também faziam. Eles estavam acusando alguém de algo que eles também faziam. Jesus, certa ocasião, diz: haverá muito menos rigor para aqueles que confessam e admitem que são pecadores, do que aqueles que se dizem homens e mulheres de Deus e não admitem os seus pecados. O mesmo Jesus vai dizer: enquanto você está olhando para um cisco do olho do seu irmão, há uma trave, há um tronco dentro do seu olho. Enquanto eu aponto um dedo acusando, condenando alguém, tem mais 3 ou 4 voltando para mim. Quem está entendendo o que você está ouvindo hoje? Quem está entendendo? Diga amém. Eles estavam condenando alguém, eu parei aqui, de algo que eles também haviam feito. Aquilo cai como um raio dentro de cada um deles, e todos se afastam, porque eram culpados. O Espírito Santo estava gritando na consciência daqueles homens, daqueles acusadores. Agora, imagine a consciência de cada um deles. Se eu atirar essa pedra, ela vai ter que acertar em mim primeiro. Vão embora. Todos vão embora. Igreja, a palavra de Deus diz que todos nós somos pecadores na presença de Deus. Se eu e você, se nós estivéssemos lá, com certeza, eu e você teríamos que sair de lá. Nós não poderíamos ficar ali para condená-la, porque dentre todos aqueles que estavam lá, somente um não era pecador. Somente um poderia apedrejar aquela mulher. E o Senhor quer que você e eu entendamos nesta noite que todos nós, de alguma maneira, em algum momento da nossa vida, estamos pecando. Seja por pensamentos ou por falta de pensamentos, seja por palavras ou por falta de palavras, seja por atitude ou por falta de atitudes. Sim ou não? Sim. Eu sei que o Espírito Santo está colocando a gente na parede hoje aqui, mas é isso. Nós somos pecadores, e é isso que Jesus quer que a gente entenda. E a pergunta que eu faço para nós hoje: o que será que Jesus estava escrevendo ali naquela areia? Eu imagino que Jesus, a única coisa que ele deve ter escrito ali, sabe o que foi? Todos são pecadores. Todos são culpados. Porque todos que estavam ali eram pecadores. Eram hipócritas.
Eles estavam sentenciando uma mulher que realmente ela estava no ato do pecado, ela pecou, um dos piores pecados, o adultério. Porque o adultério desgraça, destrói famílias, destrói sociedade, o adultério destrói a igreja. Se você não sabe, são as armas mais poderosas que Satanás usa contra a igreja. Finanças e adultério. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Se um irmão aqui da igreja comete adultério, ou uma irmã, a família vai perecer, vai ou não vai? Vai ou não vai? Os menos espirituais vão se escandalizar, vão condenar, vão julgar, vão apontar o dedo igual os fariseus. Olha lá, viu? Quando ia no culto, levantava a mão, olha lá agora. Outros vão ter compaixão, vamos orar, vamos clamar para Deus restaurar o casamento do casal, como já aconteceu nessa igreja. Glória a Deus, 6 meses, trabalhamos com o casal 6 meses. E para a glória de Deus estão restaurados, curados, libertos. O diabo não venceu. Porque Jesus liberta, Jesus cura, Jesus restaura. Inclusive o adultério. Porque é algo imperdoável para os homens. Provérbios vai dizer que o adultério é algo tão terrível que a pessoa está cavando a própria sepultura. Provérbios também diz que o adultério é algo tão terrível que o traído, o marido traído não deixará paz, não sossegará enquanto não se vingar do que o traiu. Quando um irmão da igreja comete uma situação dessa, um casal cai numa situação dessa, é doloroso, a igreja sente, mas a igreja permanece. Amém? Agora, se é o pastor da igreja, diga para o seu irmão, a igreja morre. Duas armas que Satanás usa contra homens e mulheres de Deus: dinheiro e infidelidade conjugal, adultério. São armas poderosíssimas que o diabo usa. E lamentavelmente ele tem obtido êxito. Nesses 27 anos de pastoreio, eu vi muitos homens de Deus, mulheres de Deus, caírem, destruírem a igreja. Porque quando o pecado está no altar, a igreja perece. E algumas até fecham. Jesus, naquele momento, eu imagino que ele estava escrevendo: olha, todos pecaram, todos são pecadores, todos são acusados. Jesus ali naquele momento, eu creio que esse deve ser o que Jesus escreveu. Olha, todos são culpados, todos têm pecados. Qual que é o tema da mensagem de hoje, igreja? Qual que é o tema? Diga: eu sou um pecador e preciso de Jesus. Então esse é o primeiro ponto. Nós somos pecadores e nós precisamos de Jesus. Coloca para mim Romanos 3, 23 a 25. Olha o que diz aqui. Romanos 3, 23 a 25. Enquanto ele coloca, eu vou lendo aqui na minha tradução. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, e mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Diga comigo: somos justificados gratuitamente por sua graça. Lembra do que eu tenho dito quantas vezes? Você só está aqui hoje porque a graça dele está sobre mim, está sobre nós. Você só está aqui hoje porque a misericórdia dele está sobre nós. E a redenção, a justificação, porque a Bíblia diz que Jesus, ele lança no mar de esquecimento todos os teus, todos os meus pecados.
e dele não se lembra mais. E olha o que ele diz no 25: a quem Deus apresentou como propiação no seu sangue. Diga: Jesus se tornou o que eu era, para me dar quem Ele é. A quem Deus apresentou como propiciação. Propiciação quer dizer sacrifício. Sacrifício. No seu sangue, mediante a fé, Deus fez isso para manifestar a sua justiça. Diga comigo: toda a sentença que era contra mim, Jesus rasgou na cruz do Calvário. Amém? Por ter Ele, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriores cometidos. Então, o primeiro ponto aqui, igreja, é que nós somos todos pecadores e carecemos da misericórdia de Deus, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, e somos justificados gratuitamente pela graça mediante a redenção de Cristo Jesus. O segundo ponto: Jesus, ele era o único que poderia executar aquela mulher. Havia alguém ali, entre todos eles, que não havia cometido nenhum pecado. Jesus estava ali. Ele não tinha pecado algum, pois Ele é o Cordeiro imaculado, a Bíblia diz, sem mácula alguma, sem mancha, nunca cometeu pecado. Ele morreu como pecador, mas não era um pecador. Ele levou os meus e os seus pecados. Diga: Isaías 53: como ovelha muda, Ele foi levado ao matadouro. Diga: Ele não abriu a sua boca. As minhas transgressões, diga, os meus pecados, Ele levou sobre si. Jesus poderia ter olhado para ela. Ele era o único que poderia ter dizer: moça, você não poderia ter feito o que você fez. Jesus tinha o direito de pegar aquelas pedras e começar a lançar no rosto dela, sobre ela. Jesus, ele tinha o direito. Diga assim comigo: Jesus, ele tem o direito de lançar pedras agora sobre todos nós. Sim ou não? Jesus, ele tem o direito, igreja, de lançar pedras sobre cada um de nós. Mas a Bíblia diz que ele não apanhou as pedras. A Bíblia diz que ele não lançou as pedras. Sabe por quê? Diga comigo: porque ele não veio para condenar. Diga: ele não veio para condenar. Diga: ele não veio para executar. Ele veio para salvar. Ele veio para libertar. Ele veio para salvar os pecadores. Esta é, diga, esta é a grande missão de Jesus. Ele disse: eu não vim para condenar vocês. Jesus, ele não condenou aquela mulher no mais terrível pecado. Publicamente era algo terrível, era algo vergonhoso. Aquela mulher se tornou detestável, abominável, repudiada. Mas mesmo assim, na condição que ela estava, mesmo assim, da maneira que ela estava, Jesus não quis destruí-la. Ele poderia ou não poderia? Poderia. Jesus não quis destruí-la. Pelo contrário, Jesus, ele queria salvá-la. Jesus queria restaurá-la. Diga assim comigo: Jesus poderia tê-la executado, mas não a executou. Igreja, imagine aquela cena. Aquela mulher, antes de ter de estar sozinha ali com Jesus, como eu disse, encolhida ali no chão, amaldiçoada, rasgada, humilhada, xingada, coagida. Imagine os prantos, porque ela sabia que era iminente a sua morte. Ela iria morrer de forma terrível.
A tradição dizia que as pessoas ficavam completamente estraçalhadas. Imagina, gente. Quem já levou uma pedrada? Eu já levei uma pedrada. Pensa, não tem. Nós estávamos brincando, o moleque deu uma pedrada na minha cabeça. Na hora o ketchup desceu. Na lei, igreja, na lei, ela seria apedrejada de tal forma que ela seria estraçalhada, ia sobrar ali no chão só um monte de carne e osso. E um detalhe, não tinha tamanho a pedra. Imagine. Você já parou para pensar? Ela viraria um monte de carne ali no chão. Mas de repente, as pedras não vieram. Ela abre os seus olhos. E ali, diante dela, ela enxerga os pés de Jesus. Você pode levantar sua mão comigo? Diga o lugar mais alto que eu preciso estar para curar os meus pecados, para me libertar dos meus pecados, para me transformar, para libertar os meus sentimentos, os meus pensamentos, os meus relacionamentos, para transformar todas as áreas da minha vida. O lugar mais alto é aos pés de Jesus. Quando ela abre os seus olhos, só tinha Jesus, igreja. E o meu terceiro ponto é: Jesus ficou a sós com aquela mulher. Pergunta: você tem ficado a sós com Jesus? Você tem ficado a sós com Jesus no lugar secreto? No seu quarto? Você tem ficado a sós com Jesus de joelhos? Quando Jesus olha nos olhos daquela mulher, lágrimas, desespero, pavor estavam nos olhos dela, sim ou não? Medo. Quando Jesus olha nos olhos daquela mulher, ela nunca tinha visto olhos como aquele. Jesus estava olhando para ela com um olhar sem ódio. Jesus estava olhando para ela com um olhar de compaixão. Jesus não estava olhando para ela com olhos de desejo, mas de compaixão. E talvez ela tenha dito: se tem alguém aqui que pode me julgar, esse alguém está olhando para mim agora. Porque quando aqueles homens começaram a condená-la diante de Jesus, dizendo: olha, nós temos que apedrejar todos eles tinham pecados iguais ou piores do que o dela. Inclusive, talvez até mesmo aquele que cometeu o pecado com ela naquela noite estava ali, condenando, julgando. Aquele lugar que ela estava indo morrer, o lugar que ela estaria sendo ensanguentada, o lugar onde a sua carne ia ser toda amassada com pedras. Diga comigo: aquele lugar que seria o lugar da sua morte se transformou no lugar da sua salvação. Amém? Aquele lugar que seria o lugar da sua morte se transforma no lugar da sua salvação. Sabe por quê? Porque foi o lugar que ela encontrou-se com Jesus. Você um dia entrou neste lugar. Nós um dia entramos neste lugar que ficamos a sós com Jesus.
Nós um dia entramos neste lugar, que ficamos a sós com Jesus e sabemos e reconhecemos que também somos pecadores. Sabe por quê? Porque Jesus, ele sabe tudo de você, mais do que você mesmo. Jesus, ele sabe tudo de mim, mais do que mim mesmo. Jesus não condenou aquela mulher. E da mesma forma, você e eu, um dia, como ela descobriu naquele dia, que Jesus não a condenou, você e eu descobrimos que Jesus também não nos condenou, que Ele também nos perdoou, que Ele também nos perdoa. Nós também descobrimos que Ele também nos dá uma nova oportunidade. Amém, gente? Ninguém condenou aquela mulher. Então Jesus disse: eu também não te condeno, vá em paz. O que Jesus quis dizer para ela: eu estou te dando a oportunidade de uma nova vida. Porque olhando para dentro de cada um de nós aqui, igreja, se não fosse Jesus na minha vida, na sua vida, onde nós estaríamos neste momento agora? Talvez nem vivo mais estaríamos. É verdade ou não é? Jesus um dia deu oportunidade para você. Jesus um dia, junto com o seu perdão, Ele nos deu o poder de andarmos em novidade de vida. Aquela mulher, junto com o perdão, ela recebeu o maior milagre que ela poderia receber. O maior milagre que você e eu recebemos um dia não é se libertar das sentenças que pesam sobre nós, mas o maior milagre que eu e você recebemos, aquela mulher recebeu, sabe qual foi? A vida eterna, a salvação. Amém, amados? Porque o maior milagre que eu e você precisamos não é sermos curados das enfermidades. Se Ele quiser curar, amém. O maior milagre não é quando o cego enxerga. O maior milagre não é quando o coxo anda, igreja. O maior milagre não é quando Ele ressuscita o morto. O maior milagre é quando Ele dá para mim e para você a certeza da salvação. O maior milagre daquele homem, daquele malfeitor na cruz, lá do lado de Jesus, na cruz do Calvário, aos 45 do segundo tempo, ele roubou, ele matou, ele foi um enganador, aquele ladrão, mas ali na cruz do Calvário, ele ouve de Jesus, porque Jesus viu um coração quebrantado naquele ladrão. Jesus viu um coração rendido naquela cruz. Quando ele olha para Jesus e diz àquele malfeitor: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Eu sou um pecador, eu sou um miserável, eu sou um pobre, cego, nu, eu mereço estar aqui, o Senhor não. E Jesus olhando para ele, Jesus não olhou para os pecados, Jesus não olhou para os erros dele, Jesus não rotulou aquele homem como muitas vezes eu e você fazemos. Rotulamos, julgamos, condenamos, acusamos. Jesus diz para aquele homem: ainda hoje estarás comigo no meu reino, a vida eterna. Essa é a maior conquista, essa é a maior milagre, este é o maior milagre. Diga comigo: salvação e vida eterna. Aquela mulher não somente recebeu perdão, mas ela recebeu salvação. Aquele dia ela esperava a sua morte. Aquele era um dia terrível para ela. Ela estava morrendo pelo que ela fez. Mas em vez de morrer, ela encontrou-se com Jesus. Diga comigo: eu encontrei os teus altares, Senhor meu e Deus meu. Ela se encontrou com Jesus, ela foi perdoada, ela teve a condição de viver uma nova vida, ela recebeu o maior milagre que todos nós um dia recebemos com a crucificação de Jesus naquela cruz. Todos os pecados que ela tinha cometido naquele momento foram todos apagados. Jesus disse: olha, eu te perdoo, eu não te condeno mais, não há mais condenação. Diga comigo: ela recebeu. Diga: ela recebeu salvação e alívio. Imagine, igreja,
a sensação que estava dentro dela. Ela estava prestes a enfrentar algo terrível, ser apedrejada, esmagada pelas pedras. Quantas pessoas, porque ainda não tem um encontro com Jesus, não tem uma experiência com Jesus, estão assim agoniadas, vivem desesperadas, pensando: eu vou morrer por causa dos meus erros, eu vou morrer por causa dos meus pecados, eu vou morrer porque tudo que eu fiz me condena, eu vou morrer porque um dia o que eu fiz vai vir à tona. E vem mesmo. Mas quando eu e você temos um encontro com Jesus, temos completa libertação e alívio. Diga comigo: completa libertação e alívio. Aquela mulher merecia morrer. Jesus poderia fazer isso. Aqueles fariseus religiosos não. Nenhum deles poderia acusá-la, nem eu nem você. Mas então por que Jesus mandou ela embora? Diga assim: tudo que Jesus conquistou na cruz é minha herança, é minha promessa. Sabe por que Jesus deixou ela embora? Porque Ele levou sobre si o adultério dela. Sabe por que ela foi liberta naquele dia? Porque Jesus se tornou maldição. Jesus se tornou pecador por mim e por você naquela cruz. Quando Jesus foi para o Calvário, Ele fez exatamente o que Ele fez para aquela mulher, para mim e para você também. Jesus morreu por causa dos meus e dos teus pecados. Diga isso para a pessoa que está do seu lado. Ele morreu para que nós pudéssemos viver. Aquela mulher não morreu, porque Jesus morreu por ela. Amém? E o último ponto: aqueles que queriam matar aquela mulher, aqueles que chutaram aquela mulher, aqueles que arrastaram aquela mulher até Jesus. E este aqui é o ponto mais sério que eu queria que você parasse para refletir. Às vezes nós estamos exatamente como aqueles homens. Quando eles encontraram ali a presença de Jesus, todos estavam ali com pedras nas mãos. Todos estavam no mesmo lugar que a mulher estava, não estavam? Junto com Jesus. Só que eles estavam ali na condição de acusadores. Ela, humilhada, escarnecida, zombada, rasgada, ela estava ali admitindo o seu pecado. E aqueles que apontavam o dedo e a acusavam eram hipócritas, porque todos tinham pecados talvez até piores do que os dela, porque eles eram religiosos, eles eram doutores da lei, a Bíblia diz, eles eram estudiosos da palavra, eles eram os fariseus. Era como se tivesse ali em volta dela sacerdotes, autoridade espiritual, pastores, e os maiores pecados não estavam nela, estavam neles. E um detalhe: eles estavam no mesmo lugar, eles também eram culpados, eles também eram pecadores. Mas o que eles fizeram? O que eles fizeram quando Jesus declara: quem não tem pecado, atire a primeira pedra? Eles perderam a maior oportunidade da vida deles, de se arrependerem como ela. O que eles fizeram? Foram embora. Foram embora, não ficaram ali. Eles cometeram o maior erro da vida deles, porque eles decidiram ir embora, em vez de se renderem a Jesus, em vez de se prostrarem, em vez de se dobrarem, juntamente com aquela mulher. Eles poderiam dizer: Senhor, nós somos os piores pecadores, nós somos os mais miseráveis, nós somos culpados também, nós estamos condenando essa mulher, nós estamos julgando ela de forma indevida.
Paulo ele vai dizer: pobre, miserável, nu, homem, pecador que eu sou, o bem que eu devo fazer quando eu vejo eu não faço, e o mal que eu não devo fazer quando eu vejo eu já estou fazendo. Eles tiveram a oportunidade, igreja. Aquela mulher estava ali no chão, eles poderiam se dobrar juntamente com ela, e o que Jesus faria? Ele perdoaria todos eles. João 3:16. Diga: porque Deus amou o mundo. Diga: de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus iria salvar todos eles? Jesus iria perdoar todos eles? Mas a arrogância, a soberba, o engano, a cegueira espiritual dominou o entendimento daqueles homens. Porque se eu e você também estivéssemos lá, nós também seríamos culpados também. Todos nós precisamos de Jesus. Se coloque de pé. Diga assim: todos nós precisamos de Jesus, porque somos pecadores. Sabe por que todos nós precisamos de Jesus? Porque Ele não nos condena. Ele nos ama com amor incondicional. Eu posso olhar para você, te rotular, te condenar por algo que você fez que me feriu, que eu não gostei, até mesmo porque eu achei que não, de repente porque eu achei que não deveria ser uma atitude sua, e eu estou tentando acobertar os meus pecados, buscando que você justifique os seus, quando eu estou escondendo os meus. Foi isso que aconteceu. Aqueles homens ali, tentando, sabe, humilhando aquela mulher, usando de tantas coisas contra ela, para que ela confessasse algo, quando na realidade os maiores pecados estavam neles. Nós temos a tendência, igreja, de julgar, sentenciar, e nos esquecemos que nós também somos pecadores e precisamos de Jesus, porque o único que pode perdoar pecados se chama Jesus. É o único que pode trazer salvação, porque em nenhum outro haverá salvação. Você pode fechar os seus olhos, coloque suas mãos no seu coração. Jesus está aqui hoje entre nós, e que eu e você, que estamos aqui, que somos pecadores, não façamos exatamente o que aqueles fariseus fizeram. Eles simplesmente fingiram não ter pecados e foram embora. Eles imaginaram que eles poderiam esconder de Jesus. Nada está encoberto aos olhos dele. Os olhos dele estão em todos os lugares. Os olhos do Senhor estão aqui neste lugar. Os olhos do Senhor estão aqui sobre nós. Que eu e você não façamos como aqueles fariseus, que viraram as costas, não admitiram os seus pecados e foram embora. Mas sim, nós devemos fazer como aquela mulher. Se ajoelhou, pediu perdão para o Senhor. Tenha certeza, Jesus perdoou aquela mulher, e Ele perdoou aqueles fariseus. Jesus um dia, Ele nos perdoou, e hoje Ele está aqui para nos perdoar novamente, porque nós pecamos constantemente.
Este dia o Senhor fez para nos abrir os olhos espirituais e os ouvidos espirituais para entender que na presença dele a cura, a libertação. Jesus, ele disse: eu não vim para condenar o mundo, eu vim para salvar o mundo. O ladrão vem para matar, roubar e destruir e enganar, mas eu vim para dar vida, e vida em abundância. Aquela mulher, depois daquele encontro, ela não saiu dali para uma vida de vergonha, de humilhação. Eu imagino que ela saiu dali buscando a restauração do seu casamento, o relacionamento familiar. Ela saiu dali, daquele lugar de vergonha, de humilhação, honrada, abençoada, naquele lugar de acusação. Pelo contrário, agora, a partir de agora, as pessoas iriam olhar para ela e iriam dizer: olha, aquela ali que foi pega no adultério teve um encontro com Jesus, e Jesus a perdoou e a abençoou. Hoje Jesus, ele está aqui e quer que você fique a sós com ele, para mudar definitivamente a sua vida e a minha vida. Amém? Eu gostaria que você, com seus olhos fechados, faça comigo esta oração. Diga assim: Senhor Jesus, eu sou um pecador e eu careço da tua misericórdia e da tua graça. Obrigado, Senhor, porque hoje o Senhor está aqui, veio ao meu encontro. Obrigado, Senhor, porque hoje eu posso estar a sós na sua presença. Hoje eu não me sinto mais condenado, porque o Senhor me libertou de toda a condenação. O Senhor levou sobre si toda a sentença que era contra mim. Eu recebo hoje perdão dos meus pecados. Senhor Jesus, me perdoe. O Senhor hoje poderia jogar pedras em mim, mas não jogou. Eu sou um pecador e eu reconheço que eu preciso, eu careço da tua misericórdia. Eu me arrependo, Senhor, dos meus pecados e te peço perdão. Livra-me, Senhor, de toda a sentença que era contra mim, pois o Senhor levou sobre si, na cruz do Calvário, o seu sangue derramado naquela cruz me santifica, me purifica, e eu te recebo como meu único e suficiente Salvador da minha vida. Amém e amém. Amém? Diga isso: eu sou um pecador e careço da misericórdia do Senhor Jesus. Amém? Você recebe essa palavra na sua vida? Eu recebo na minha vida. Eu recebo na minha vida. Então que nós sejamos mais sensíveis à voz do Espírito de Deus. Nós precisamos ser mais sensíveis quando o Espírito de Deus falar ao nosso coração, como Paulo disse em Coríntios. Diga comigo: a ninguém olhe com os olhos da carne, mas com os olhos do Espírito. Amém? Aqueles homens estavam olhando aquela mulher somente com os olhos da carne. Eles agiram na carne. Mas nós, como homens e mulheres de Deus, sabemos que o Senhor, ele é poderoso para libertar, para transformar. Se hoje você está aqui, é porque ele te amou, te perdoou e não te condenou. Ainda que os homens te condenaram, mas o Senhor não nos condena. Coloque sua mão no seu coração. Senhor, nós te louvamos por esta palavra, te agradecemos por este tempo memorável. Celebramos a tua fidelidade, a tua bondade e a tua misericórdia. Oh Deus, nós carecemos sim da tua misericórdia. Nós reconhecemos que somos pecadores, que somos falhos, que carecemos, Senhor, do teu perdão. E nos ensina, Senhor, a ter um coração quebrantado, perdoador, sarado e transformado pelo teu Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer a sua glória, a sua luz sobre a sua vida,
Que as eternas e presentes consolações do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Amém? Diga: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Diga: maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Amém? Os irmãos me perdoem, eu avancei um pouco no horário hoje, mas eu precisava ministrar esta